Olá, a Secretaria Municipal de Educação e Esporte, em função da pandemia desencadeada pelo coronavírus e pela Covid-19, vem trazer algumas instruções necessárias à prevenção a essa infecção, a essa doença. É importante lembrar que o cenário da pandemia hoje é complexo e exige medidas enérgicas para manutenção da saúde das pessoas, mas também leva em consideração que a educação possui um papel importantíssimo na adaptação aos novos hábitos. Inicialmente, vamos resgatar alguns aspectos legais que precisam ser lembrados para o cumprimento das medidas, das recomendações da vigilância sanitária. E, nesse contexto, a Secretaria Municipal de Educação e todos os seus servidores podem e devem aderir a todas essas medidas. A primeira lei 13.979, referente às medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública, de importância internacional decorrente do coronavírus, foi publicada ali já em 6 de fevereiro de 2020. Então, nós já estamos há um bom tempo sujeitos a essa lei. Em nosso estado, o decreto número 9.634, de 13 de março de 2020, que estabeleceu procedimentos preventivos de emergência a serem adotadas nessas situações. Nosso município também, o decreto número 736, foi de 13 de março de 2020, que declarou essa situação de emergência em saúde pública e determinou diversas medidas de enfrentamento a essa pandemia. Dentre elas, a maioria de nós já conhece e sabe quais são essas medidas. O isolamento social, o distanciamento, o home office, a higienização constante das mãos, o uso de máscaras, a maneira correta de tossir, espirrar, evitar quaisquer locais de aglomeração e sair de casa o mínimo possível. Mas é importante lembrar também que uma lei bem mais antiga, a lei número 2.848, de 7 de dezembro de 1940, ela já trazia no artigo 268 que infringir determinação do poder público destinada a impedir a introdução ou propagação de doença contagiosa, pena, detenção de 1 mês a 1 ano e multa. Então, o que a gente observa é que a SME já encaminhou diversas orientações, a mídia também, os diversos informativos, seja nos telejornais, na internet ou em redes, diversos protocolos divulgados a todos a respeito das medidas a serem adotadas. Na própria secretaria, cartazes instrutivos, orientações, mudanças foram feitas para reduzir o número de pessoas, orientações a respeito do uso de máscara, dispensação de álcool gel, mas nem sempre há uma adesão de 100% dos servidores. O que se observa, às vezes, é uma negligência em relação ao uso da máscara, usando inadequadamente, expondo o nariz, ou então colocando a máscara ao queixo, ou na orelha, tirando e colocando, colocando as mãos. O uso irracional de insumos, por vezes, pessoas tirando e levando para casa, Então, é complexo. A não higienização adequada das mãos, mesmo para quem manuseia documentos externos. Então, e diversas outras formas de infringir as recomendações da vigilância sanitária. Nesse sentido, a Secretaria, preocupada com essa situação, e também o declarado aumento do número de casos na nossa região, se reuniu, então, seus grupos para promover ações globais, departamentais e individuais. Nós entendemos que é possível começar por ações individuais de prevenção, a própria conscientização do servidor a respeito de seguir
essas recomendações sanitárias, conforme as instruções, conforme os cartazes já colocados, o uso racional de medicamentos, né, e o fluxo mínimo de pessoas. Dentro dessas recomendações individuais, elas também participarão das ações das gerências, né? E essas ações de promoção e proteção da saúde, elas estão relacionadas ao empoderamento desse servidor a respeito dessas formas de prevenção, para que eles participem de forma ativa na implementação dessas medidas de higiene. Quaisquer reuniões, elas precisam ser ou virtuais, ou mesmo mesmo ali na sede, se precisar reunir, em vez de ir de uma sala a outra, fazer essas reuniões de forma virtual, e se for realmente necessário, que seja em uma sala mais ampla, com distanciamento de no mínimo 2 metros de uma pessoa para outra, né? Evitar o compartilhamento de objetos, de canetas. Se for necessário compartilhar um grampeador, um perfurador, um telefone, que ele esteja envolvido em um plástico para facilitar essa limpeza, né? Aliás, em relação à limpeza, elaborar por parte de cada gerência o seu próprio cartaz instrutivo, com base nos protocolos de saúde, nos que já foram enviados, né? E em relação à limpeza do sítio de trabalho, daquele local, elaborar uma escala interna, né, desses servidores que estão nas salas, para que cada um seja o responsável pela limpeza coletiva desses sítios, né, do mouse, do teclado, né? E uma informação importante, que cada sala deverá guardar os seus materiais que possam estar sujeitos à umidade, como, por exemplo, livros, documentos, porque eles não poderão ficar expostos, porque o pessoal da limpeza vai passar e eles podem, a qualquer momento, lavar, né, esses móveis, essas paredes, esses postes locais, e essas pastas, esses documentos, podem estar sujeitos a essa água, né, água com hipoclorito. Então, todos esses materiais, eles devem ser guardados por causa da sanitização, para não haver danificação a documentos, né? Livros expostos devem ser guardados em caixas ou em armários, né? A secretaria vai fornecer álcool gel, flanelas, os insumos necessários para que cada sala faça essa sua higienização constante. Além disso, a equipe de limpeza fará uma limpeza inicial e uma limpeza terminal de todas essas salas, né? Então, antes limpava uma vez por dia, agora vai limpar 2 vezes por dia. Por isso que é importante colaborar com o pessoal da higienização dos locais. E, além disso, além de toda essa contribuição, essa colaboração, nós estamos recomendando que as pessoas que recebem processos de fora, que elas usem luvas, né? Porque isso evita com que elas levem a mão ao rosto. Mas também é importante que as pessoas obedeçam à entrada ali. Haverá uma pessoa para abrir e fechar o portão, e evitar conversar, porque senão aquela pessoa que conversa, né, muito ali na entrada, ela também poderá ser contaminada por você, ou você ser contaminado. Bem, essas medidas, elas também são importantes para minimizar os aspectos da saúde mental. Havendo em sua sala alguém com o diagnóstico, informar imediatamente, né, e não ter, como já disse, qualquer tipo de discriminação. Esse monitoramento, ele será feito de forma frequente. Então, estamos aqui também para lembrar que a não adesão a essas medidas, ela pode gerar sanções administrativas, jurídicas, sindicâncias, enfim, todo o processo de qualquer infração ali dentro
da Secretaria Municipal de Educação. Por isso, é importante que as gerências, todos, enfim, todos os servidores possam aderir a todas essas medidas. Não somente para reduzir o número de casos, mas também para melhoria da qualidade de vida e também para a manutenção da saúde das pessoas. Evitar o máximo possível quaisquer informações que venham desautorizar ou inibir essas medidas de higiene. A pessoa que tiver com dificuldade de usar máscaras, se adapte, né? É um momento novo, né? O uso da máscara, ela não prejudica a respiração, né? Até a N95, que é uma máscara muito mais fechada, que os profissionais usam há muito tempo, elas não vão interferir ali na questão de oxigênio e gás carbônico, mas a entrada do vírus, sim, pode gerar problemas respiratórios seríssimos, né? Busque informações oficiais nos sites do Ministério, tem uma página lá que fala de fake news, né, com as publicações, o que é fake, o que é verdade, o que é verdade, o que não é. Às vezes informações relacionadas a tipo sanguíneo, ou então de correr para as unidades para fazer exames, evitem as unidades de saúde, não vá até onde o vírus está, né? Se você não tem os sintomas, não tem porquê, por mera curiosidade, você ir até unidades para fazer todos esses exames, né? Se você está com febre, febre alta, tosse, dor de garganta, não sente mais o olfato e está com dificuldade respiratória, aí sim você busca uma unidade, né? No mais, mantenha o máximo de distância possível, use máscaras, higienize as mãos, mantenha-se emocionalmente estável, que certamente todos nós conseguiremos passar por essa fase com lucidez, não com tranquilidade, mas vencendo os desafios um de cada vez. Um abraço a todos.